Boa noite, alunos, né? Iniciamos mais uma aula, né, de máquinas elétricas e na aula de hoje vamos falar sobre motores de indução, correspondendo à parte referente a métodos de partida de motores de indução. Vamos lá para o material. Bom, os métodos de partida, né, dos motores de indução são estudados devido à necessidade de diferenciar a maneira de acionar o motor de acordo com o comportamento da carga que é ligada ao seu eixo. Então, quando nós estudamos os métodos de partidas, estudamos desde os mais simples até os mais elaborados. Nesse material, eu vou citar os mais utilizados. Bom, então, os métodos, a forma mais simples, né, de partir o motor de indução é ligar ele diretamente à rede, né, que a gente chama de método de partida direta. Então, nesse caso, a corrente de partida, né, assume valores elevados, porque você conecta o motor diretamente à rede. O ideal, né, seria partir o motor sem carga, né, sem estar acoplado a uma máquina, sem ter nada no eixo dele, mas isso não é viável. Então, a solução é buscar métodos para reduzir a corrente de partida. Então, o problema de você partir o motor diretamente é que se ele tiver uma carga com elevado torque de partida, a corrente de partida também será elevada. Então, quando você tem esse tipo de carga que não dá para partir diretamente, você utiliza uma partida de forma indireta. Entre os tipos de partida, né, que nós citamos, né, que tem a partida direta e a partida indireta, vamos falar primeiro da partida direta, onde o motor é ligado diretamente à rede. Então, o método mais simples, mais atraente, né, mais comum, né, nesse caso, né, a corrente de partida do motor é elevada, né, e pode ocorrer alguns problemas, né, se esse motor ele tiver uma potência muito elevada. Então, quais são os problemas de você partir o motor diretamente? Primeiro, né, elevada queda de tensão no sistema de alimentação, né, em função disso, né, provoca interferência em equipamentos instalados no sistema, né, porque a tensão é reduzida na hora da partida. O que acontece? A corrente de partida elevada, né, ela causa queda de tensão nos condutores. E essa queda de tensão faz reduzir a tensão de alimentação em diversos pontos da rede. A imposição da concessionária, né, a segunda consequência é o sistema de proteção. Cabos, contatores, né, tem que ser subdimensionado para aquela corrente, porque pode danificar, né, os cabos, né, os dispositivos de proteção podem desarmar, e os cabos têm que ser subdimensionados para não ter queda de tensão no cabo no momento da partida. E a terceira é a imposição da concessionária de energia elétrica, que limita a queda de tensão na rede. Então, se você partir todos os seus motores com partida direta, né, pode ocasionar uma queda de tensão na rede da concessionária, trazendo problemas, né, para outros consumidores da rede que certamente, né, vão entrar em contato com a concessionária para saber o que está acontecendo, ou responsabilizar a concessionária por eventual dano, dano material, né, de equipamentos que podem ser danificados devido à queda de tensão na rede. Então, para você partir o motor diretamente, alguns requisitos, né, têm que serem satisfeitos. Por exemplo, a rede deve suportar a corrente de partida 6 vezes a nominal, sem afetar outras cargas. O acoplamento entre motor e carga deve suportar o tranco do conjugado de partida, né? Ou seja, né, às vezes o motor, né, se o conjugado dele for muito elevado, pode danificar, né, o eixo da carga. E esse tipo de partida, né, é usado para motores pequenos, né, motores abaixo de 5 CV. Aqui nós temos o esquema de um motor, né, de partida direta, né? Então aqui nós temos a rede simbolizada pelos terminais ABC, né, indicado um contator, né, a proteção dessa rede, que são os fusíveis, e temos o motor de indução,
né, que pode ser ligado em delta ou em Y, nesse caso ligado em delta. Essa é a partida direta. Os métodos de partida indireta, né, o primeiro e o mais lembrado, né, é a partida estrela-triângulo. Então, a partida estrela-triângulo consiste em ligar, né, os enrolamentos do estator inicialmente em estrela, e após a máquina atingir 90% da velocidade nominal, né, passa para triângulo. Então, quais são as condições que devem ser satisfeitas para a partida estrela-triângulo? O motor deve ter 6 terminais, o enrolamento do estator, né, o enrolamento do estator ligado em Y deve ser compatível com a tensão da rede. Características de conjugado, né, de carga deve ser compatível, pois a tensão é reduzida, né, de raiz de 3, né, e o torque em 1/3. Então, o que acontece? Não é toda a carga, né, acoplada a um motor que você pode empregar a partir desse triângulo. Porque ao mesmo tempo que você reduz, né, a tensão de partida, né, na hora que você muda que você conecta a carga em Y, você também reduz o torque em 1/3. Aqui nós temos o esquema, né, de ligação da partida estrela-triângulo. Então, primeiramente, né, você tem o motor, né, os 6 terminais do motor, bom, ele parte primeiramente em estrela, né, e depois você tem o segundo contator que vai passar esse motor para a partida em delta. Então, o que acontece é o seguinte: na hora que o motor parte em Y, a tensão é reduzida, né, a tensão de linha sobre raiz de 3, e logo após que você parte o motor em delta, ele aplica a tensão nominal da rede, né, e ele apresenta torque nominal, corrente nominal de acordo com a carga. Quando você parte o motor em Y, né, além de você ter a questão de reduzir o torque em 1/3, você também reduz a corrente de partida em 1/3. Então, a partir desse triângulo, né, com alto conjugado resistente, pode levar a elevada corrente de comutação. Dessa forma, esse método pode ser inútil. Então, nós temos aqui, né, as curvas de torque, né, e de corrente de motores. Então, você tem aqui, nesse primeiro gráfico, né, um gráfico aqui de I sobre IN, que é quantas vezes a corrente de partida, né, é maior do que a corrente nominal, e aqui também C sobre CN, que é a relação entre o conjugado de partida e o conjugado nominal. Então, quando você parte em delta, né, você tem conjugado nominal e tem corrente nominal. Quando você parte em Y, né, podemos ver aqui que o conjugado nominal era em torno de 4, né, e o conjugado em Y é em torno de um pouco maior do que 1, né, 1,33. E a corrente, que era 6, também caiu para 2 vezes. Só que na hora que a máquina chega a 85%, 90% da nominal, que você faz a transição de Y para delta, se o conjugado resistente for muito elevado, né, você tem um pico de corrente na rede também. Tá? E isso torna, né, o método de partida inútil. Então, tem o tempo necessário para fazer essa transição, para a máquina conseguir acelerar o suficiente para não elevar a corrente no momento da transição de Y para delta, que é o caso do segundo gráfico. Tá? É o mesmo gráfico onde você fez a transição em torno de 90% da velocidade, né, e a corrente, né, de transição de Y para delta, né, foi bem menor, né, que em torno de 4 vezes a nominal, e no outro gráfico nós temos aqui a corrente IP, né, que é a corrente nominal sobre a corrente, a relação entre a corrente
nominal, né, e a corrente de carga, né, chegou a quase a corrente de partida. Um outro método utilizado de partida para motores de indução é o método utilizando a chave compensadora. Esse método usa um autotransformador, né, que ele tem diferentes valores de tensão que podem ser aplicados ao motor. Esse método, quando a chave estrela-triângulo não produz torque suficiente para a carga, pode ser utilizado. Então, esse método é utilizado quando a chave estrela-triângulo não dá conta de partir o motor, ou seja, o torque da carga é superior a 1/3 do torque nominal do motor. Então, normalmente, né, os TEPs, né, utilizados são 50%, 65% a 80% da tensão nominal. Então, quando você faz a partida com chave compensadora, né, com autotransformador, a corrente na rede é reduzida tanto pela redução da tensão do motor, quanto pela relação de espiras. Né? A corrente no primário é menor do que a corrente do secundário. Então, a corrente é reduzida, portanto, né, pelo quadrado da relação de espiras. Então, né, a tensão, né, tanto a corrente quanto a tensão é reduzida pela relação do quadrado da relação de espiras. Então, se você tiver uma tensão reduzida a 70%, né, a corrente e o torque cai pela metade. Então, atualmente, né, essas chaves estão sendo substituídas, né, por chaves de partida eletrônica, software start. A vantagem é que ela consegue partir com cargas de torque maior que na partida estrela-triângulo, e a desvantagem é que ela necessita de um autotransformador. Aqui nós temos o esquema de ligação do autotransformador, aonde o esquema de comando, né, ele vai mudando, né, os steps do transformador. Tá? Então, você pode ter uma partida, por exemplo, com 100% da tensão, aliás, parte com 65%, passa para 80% até chegar a 100% da tensão. Já a chave de partida software starter é quem está substituindo a chave de partida compensadora. Então, o software starter, né, para começar, é um dispositivo eletrônico que varia a tensão eficaz do motor. Então, o autotransformador ele variava a tensão em níveis, né? 50%, 65%, 80% e 100%. Já a software starter, ela varia, né, a tensão que é aplicada no motor de acordo com o ângulo de disparo dos tiristores. Então, esse método, né, aplicado, né, é uma rampa de tensão de partida do motor. Então, a tensão aumenta gradualmente de forma contínua. As vantagens é que a variação é gradual da tensão e não em degraus, como você tinha na chave software start. E a desvantagem é que o torque é reduzido com a redução da tensão. Em alguns casos, o equipamento pode ser caro, né, porque você tem que ser, dependendo do motor, né, da carga a ser aplicada, né, muitas vezes é mais vantajoso, né, você utilizar um outro dispositivo que não seja eletrônico, né, do que usar a software start. Tem que ser analisada a viabilidade econômica. Então, nós temos o esquema, né, e as curvas, né, de entrada e saída da chave software starter. Então, nós temos aqui os tiristores ligados em eixo paralelo para você controlar, né, o disparo, né, e controlar, né, o valor, né, eficaz da tensão, tanto no semiciclo positivo e negativo. Aqui nós temos à direita, né, a curva da tensão de entrada, né, senoidal, bonitinha, e aqui nós temos a curva de saída, quando você dispara o tiristor. Né? Então, você ajusta, né, o valor do disparo, né, e vai reduzindo, né, o valor médio da tensão aplicada. Então, assim que é controlada a tensão aplicada no motor. E você vai ajustando e vai aumentando gradualmente, né, o ângulo de disparo. Então, nós temos aqui um gráfico de comparação das curvas de corrente e torque dos métodos de partida, né, dos motores de indução, comparado com a software starter. Então, nós temos o primeiro aqui, que é a curva de corrente da partida direta, né, essa parábola, né, e a curva de torque também, né, na partida direta, onde você tem o maior torque. Já para a chave estrela-triângulo,
que é a curva indicado pelo número 2, né, você tem 1/3 aqui, né, da corrente nominal, e na hora que você sai de estrela para triângulo, né, você tem um pico de corrente. A mesma coisa em relação ao torque, né, na curva 2, você tem um pico de torque aqui na hora que você faz a transição de estrela para triângulo. Já a chave compensadora, que é o índice 3 aqui do gráfico, que é a curva 3, então, à medida que você vai aumentando a tensão dos taps, né, do transformador, você vai aumentando, né, o valor da corrente, né, até chegar ao valor nominal. Então, você tem a corrente de transição menor, né, mas em degraus ainda. E a curva de torque também em degraus. Já a chave de software start, ele consegue fazer isso de forma mais suave, né, onde você tem uma curva, né, mais arredondada aqui, né, seja de corrente ou seja de torque da máquina. E aqui nós temos um outro gráfico, né, ilustrando de uma forma diferente, né, a corrente do motor, né, em relação ao tempo. Então, na partida direta, você tem um pico máximo de corrente, né, e quando o motor entra no regime nominal, essa corrente ela se estabiliza, né, um valor bem baixo. Na partida estrela triângulo, você reduz a corrente de partida em 1/3, né, mas tem o ponto de transição aqui da partida estrela triângulo, onde você pode ter um pico de corrente. E na partida software starter, essa não tem picos, né, de corrente, né? Essa corrente também ela vai aumentando, né, de forma bem suave, né, até chegar ao valor nominal, né, onde ela cai, né, o valor, ou seja, os tiristores são desligados. Então, o software starter, né, microprocessado, permite programar várias funções, né, controle de tensão inicial, rampa de partida e de parada, degrau de desligamento da tensão, dupla rampa de partida e parada, né, aplicação para bombas, né, elevação de torque na partida, né, torque booster, frenagem, né, contator de bypass, controle analógico remoto, partida com tensão plena. Além disso, né, o software starter permite, né, programar em várias funções, né, controle de fator de potência, relés programáveis, conjunto de parâmetros, né, limitação de corrente, proteção de motores. Nós falamos de partida de motores. E quando a gente quer controlar a velocidade dos motores? Para fazer o controle das velocidades, né, o controle pode ser feito de duas formas: pelo escorregamento e pela velocidade e pela frequência do motor. Para você mexer com o escorregamento do motor, né, a grandeza que você mexe é com a velocidade do rotor, né? O controle de velocidade, né, do campo girante, né, você mexe com a velocidade síncrona, alterando, né, ou o número de polos ou a frequência do motor. Então, o controle de velocidade do campo girante, né, é mantido constante, né, e a velocidade do rotor é variada quando você tem, né, controle de escorregamento. Então, você não mexe com a velocidade do campo girante, ou seja, o enrolamento principal da máquina, né, é mantido com tensão nominal e a velocidade síncrona é mantida dos enrolamentos principais. O que é variado é a velocidade do rotor da máquina. E a velocidade do rotor da máquina, que costuma ser uma máquina de rotor bobinado, é variada inserindo, né, resistência no rotor. Então, é utilizado em rotores bobinados, né, a inserção de resistência varia a velocidade do rotor. E este método possui, né, um uso restrito, né, apresenta baixa regulação de velocidade e baixo rendimento, porque as resistências dissipam calor. Então, nós temos aqui o controle, né, do escorregamento da máquina, variando a resistência do rotor. Então, quando você tem uma resistência mais elevada, né,
o conjugado ele se mantém constante, né? Porém, né, dá para ver que no ponto de operação, né, você tem uma velocidade menor. Então, à medida que você vai reduzindo as resistências, você vai aumentando, né, a velocidade. Dá para ver aqui nos pontos aonde as curvas de conjugado para cada valor de resistência cruzam, né, a linha aqui do conjugado de carga. Então, para o gráfico, para a resistência R3, você tem uma velocidade menor, você vai aumentando a resistência, a velocidade vai acelerando até que sejam retiradas todas as resistências, né? E a máquina consegue chegar, né, à velocidade nominal. Para controlar também, né, o escorregamento, né, você pode variar a tensão do estator, né? O torque desenvolvido por um motor de indução é proporcional ao quadrado da tensão aplicada aos seus terminais. Esse método, né, é comum, né, em motores pequenos que acionam ventiladores, né, e apresentam baixo rendimento e pobre regulação de tensão. Então, o que se faz, né, nos motores pequenos para variar, né, a velocidade do motor é simplesmente inserir um banco de resistências para você dar queda de tensão no motor, né, e o motor variar a velocidade. Então, à medida que você vai variando, né, a tensão no motor, você vai diminuindo o torque. E se diminuir o torque e a carga ela é constante no eixo, né, a velocidade do motor cai. Dá para ver isso, ó, quando a velocidade, quando a tensão, né, é maior, né, você vai ter o maior conjugado e vai ter a maior velocidade. Você abaixa a tensão, você vai diminuindo a velocidade até chegar à velocidade mínima aqui nas curvas de cruzamento da tensão aplicada, né, na curva de conjugado para um determinado valor de tensão em relação ao conjugado de carga. Então, na verdade, você está variando o torque, né, do motor, mas está mantendo o torque de carga constante. E isso faz com que a velocidade caia no eixo da máquina. Outra forma de variar a velocidade da máquina, né, no eixo da máquina, é variar o número de polos, né? Então, na hora que você varia o número de polos, você muda a velocidade, porque nós sabemos que a velocidade síncrona é 120 F sobre P. Se a frequência é constante, você varia o número de polos, né, você vai variar a velocidade da máquina. Então, as desvantagens, né, desse método é que a regulação só pode ser feita de forma discreta, ou seja, tem um valor, né, em degraus, né? Então, é sempre números pares, né? A velocidade síncrona, né? Metade da velocidade síncrona, né? E assim, 4 vezes, 6 vezes menor. Então, o valor mais comum, né, desse tipo de controle, o sistema mais comum desse tipo de controle é a ligação da Lander, que hoje está em desuso também, porque é um motor que tem muitos enrolamentos, pesado, né? Então, esse tipo de controle de velocidade pelo número de polos, né, ele precisa, né, obedecer, né, a relação de 1 para 2, ou seja, né, sempre em números pares, porque o número de polos é um número par. E aqui nós temos as curvas de variação no número de polos do motor de indução. Então, se a máquina está com 4 polos, né, a velocidade é 1. Se você muda a ligação da máquina e coloca para 2 polos, a velocidade dobra. E por último, né, a variação da velocidade dos motores de indução pode ser feita também através da variação da frequência de alimentação. A variação da frequência de alimentação do motor de indução, né, ela pode ser feita, né, através de conversores eletrônicos, também chamados de inversores de frequência. Então, com esse dispositivo é possível controlar, né, continuamente, né, a frequência que alimenta o motor. Então, nós temos aqui o esquema de um inversor de frequência. O inversor de frequência, ele é uma chave também eletrônica, ele costuma ter as mesmas funções do software starter, né? Só que além de ter as funções do software starter, ele também tem
a função de variação de velocidade. Software starter não tem essa função. Então, como é que é o esquema interno, né, do inversor de frequência? O inversor de frequência, a primeira coisa que ele faz é pegar a tensão alternada e transformar para contínua. E depois que ela transforma para contínua, ela vai chavear essa tensão, tá? E no que ela vai chavear, né, ela vai chavear esses valores em vários pulsos, onde ele pode aumentar ou reduzir a largura do pulso. Na hora que ele aumenta, né, a largura do pulso, né, ele vai deixar o ciclo mais longo. Na hora que ele deixa o ciclo da senoide mais longo, né, ele está diminuindo a frequência. Então, se ele diminuir a largura do pulso, né, dos pulsos que são positivos e negativos, né, ele vai diminuir o tempo, né, daquele ciclo positivo e negativo. No que ele reduz o tempo do ciclo negativo, ele aumenta a frequência. Então, o controle, né, do inversor de frequência, ele pode ser por regulação, né, de largura de pulso, que é o PWM, né, e ainda também tem o controle vetorial, né, que nós não entraremos, né, em detalhes nesse curso. Beleza, gente? Então, só revisando, os métodos de partida dos motores de indução podem ser partida direta, né, pode ser partida estrela-triângulo, pode ser partida com chave compensadora, partida com software starter, né, e ainda, né, você pode fazer a partida também com o inversor de frequência. Para variar a velocidade do motor de indução, nós podemos variar o número de polos, podemos variar a frequência e podemos variar também o escorregamento da máquina. O escorregamento é muito utilizado a variação em motores de rotor bobinado, né, onde você pode variar a resistência do rotor, né, ou até mesmo a tensão do rotor bobinado. Okay? E com isso nós fechamos, né, a nossa aula de hoje, né, sobre métodos de partida e controle de velocidade de motores de indução. Beleza, gente? Então, aguardo vocês, né, no próximo vídeo. Uma boa noite. Tchau, tchau.